Então, a ideia aqui para a mensagem de hoje, eu planejei dividir em 2 momentos. Então, no primeiro momento, a minha intenção é trazer um pouco das contribuições da psicologia, e também da área de neurociência, que é a área que eu me formei, né, que eu me especializei. Um pouquinho das contribuições dessa área para a gente entender a ansiedade, né, trabalhar um pouco a desmistificação desse transtorno, e que na verdade também é uma sintomatologia que acaba acarretando, né, aí, e chegando em várias pessoas, né. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, pensar também em algumas estratégias de enfrentamento da ansiedade, nesse momento que a gente tem vivido, e no final a gente vai buscar a instrução e orientação do Senhor para a nossa vida também em relação ao que a gente tem vivido, a esse tema, né. Eu acho que a importância da gente falar sobre ansiedade, nesse momento, ela é muito grande. Eu queria até começar contextualizando um pouquinho por que é importante a gente falar de ansiedade nesse momento, né. Então, eu tenho alguns colegas médicos que estão trabalhando, né, dando plantão, né, no pronto-socorro nesse período de pandemia, e eles me relataram que o aumento de pessoas buscando ajuda médica em quadros de ansiedade aumentou muito nesse período, né. Fora isso, também no consultório teve um aumento de pessoas buscando psicoterapia por conta de ansiedade. E se eu perguntar para vocês quem aí está ansioso com o que a gente tem vivido ou passou por algum momento de ansiedade, eu acho que eu vou encontrar alguma resposta aí positiva, né. Pelo menos meu marido aqui levantou a mão, então a gente tem uma pessoa que compartilha desse sentimento, e eu posso levantar todas as mãos possíveis aqui sobre a ansiedade também. Não só nesse período, mas eu falo porque também sou uma pessoa super ansiosa, fora desse contexto também. É, é. O Alexandre está apontando para você, Dani, não sei, não sei por quê. Mas de fato a gente teve mesmo um aumento, né, de pessoas se queixando de ansiedade nesse momento. Então é importante a gente falar disso e entender por quê. Por que esse momento que a gente tem vivido causa ansiedade? Por que a gente se sente ansioso diante de uma pandemia, né, e de uma situação como essa que a gente tem vivido? São vários fatores. Antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho sobre o que é ansiedade. Eu acho que isso é importante porque a gente, às vezes, pode ter uma ideia sobre ansiedade um pouco desatualizada, talvez, ou até um pouco estigmatizada também, e é importante a gente entender o que é, né, de fato, ansiedade. Então, antes de tudo, ansiedade é uma alteração fisiológica, né? Não ansiedade, não estou falando aqui de ansiedade, do transtorno de ansiedade em si. Eu estou falando de reações ansiosas, de sintomas ansiosos, que é o que encaixa um pouco mais aqui para o nosso contexto, né? Então, a ansiedade, na verdade, é uma resposta do nosso organismo de medo. No entanto, essa resposta de medo, ela acontece frente a uma situação de perigo antecipada. Então, eu antecipo um perigo que eu posso vir a enfrentar em algum momento, né? Isso é ansiedade. E o que acontece no nosso corpo, que eu falo que a ansiedade é uma alteração fisiológica, é porque a ansiedade é uma alteração no nosso organismo que é compatível à alteração que o estresse faz no nosso corpo, né? Então, pensando um pouco numa analogia aqui de como a ansiedade afeta o nosso corpo, imagine que você está dirigindo um carro, né? Está dirigindo um carro, o mesmo carro que você sempre dirige, fazendo o mesmo caminho que você sempre faz, e aí, em um determinado momento, numa rua que não tem faixa de pedestre, um pedestre atravessa na sua frente. Qual que vai ser a sua reação? Frear, certo? Então, a nossa reação automática diante de um pedestre atravessando a rua sem ser na faixa é frear e se assustar. Se você parar para perceber o que aconteceu no seu corpo nesse momento, você vai notar que muito provavelmente o seu coração está super acelerado, a sua boca está seca,
tá com a mão suando, tá tremendo. Se você olhar para o espelho, você vai ver que a sua pupila dilatou, a boca ficou seca, enfim, tem várias alterações que acontecem no nosso corpo frente a uma situação como essa. Essa é uma reação de estresse. O estresse causa essa alteração no nosso corpo com alguns mensageiros químicos, hormônios e neurotransmissores que afetam o funcionamento equilibrado do corpo. Então, quando eu estou no equilíbrio, dirigindo lá no meu carro que eu sempre dirijo, fazendo o caminho que eu sempre faço, eu estou equilibrada, não tem nada de diferente acontecendo. Quando surge uma situação nova, inesperada, e foge ali do meu padrão e do meu controle, eu tenho essa reação no meu corpo, que é uma reação positiva, né? Então, o que fez com que eu freasse o carro? O que fez com que eu parasse? A alteração no meu corpo. O fato de eu ter tomado esse susto, meu corpo ter ativado, fez com que eu pudesse tomar uma decisão rápida ali naquele momento. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que a ansiedade ela é natural, é um processo fisiológico do corpo e que é benéfico em muitas situações, né? Porque faz com que a gente consiga também direcionar a nossa atenção para aquilo que está acontecendo de novo ali no nosso ambiente. E a partir daí eu consigo planejar o meu comportamento, tomar uma decisão que seja compatível a esse perigo, a essa situação difícil, né, e diferente que eu estou vivendo. Quando a gente para pensar na pandemia, a gente pode interpretar e entender que, na verdade, a gente está vivendo uma situação de estresse e de ansiedade constante. Que uma coisa é eu dirigir um dia, né, e acontecer aquela situação da pessoa atravessar e eu ter aquela reação. Depois daquilo, automaticamente o nosso corpo tem um sistema para equilibrar essa alteração. Então, automaticamente eu entro em equilíbrio, meu funcionamento volta ao normal e eu estou ali de novo sob controle do que está acontecendo comigo. Agora, imagina a gente ficar de forma recorrente tendo esse tipo de resposta no nosso corpo, esse tipo de resposta fisiológica. Então, não é incomum a gente ouvir pessoas nesse período de pandemia falando que acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, né? Ou não conseguem dormir por conta da ansiedade, por conta dessas alterações fisiológicas, né? E fora essa questão toda da alteração fisiológica, a ansiedade também afeta o nosso comportamento, afeta o nosso humor, afeta a nossa parte cognitiva. Então, se a gente está ansioso por um assunto específico, a nossa atenção fica muito mais predisposta e muito mais voltada para assuntos relacionados àquilo que me traz ansiedade, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente busca muito informação sobre a pandemia, busca muita informação sobre o coronavírus e às vezes até demais, a gente se enche ali de informação e não consegue desligar desse assunto, né? Bom, então pensando um pouco nisso, por que a pandemia deixa a gente assim, com toda essa alteração de ansiedade de forma prolongada, né? Ou seja, tira a gente da normalidade, do padrão, muitas vezes, né? Primeiro, porque a gente está vivendo uma situação completamente fora do nosso controle. Completamente, né? Quem aqui fez ali seus planos para 2020, né? Planejou o que ia fazer em 2020, incluiu ficar de quarentena por 3 meses. Eu não. Quem fez seus planos para 2020 incluiu não participar dos cultos presencialmente por 3 meses. Né? Quando que eu ia imaginar isso acontecendo, né? Então é algo que tirou a gente completamente desse estado de equilíbrio, né? Tudo aquilo que a gente sabe fazer e tudo aquilo que a gente achou que a gente ia fazer esse ano, a gente não está fazendo, né? Então, a gente precisou acessar e buscar repertório e buscar bagagem para lidar com o que a gente está lidando num lugar que a gente não tem bagagem, não tem repertório. Então, apesar de a gente ter vivido, por exemplo, em 2009, né, a epidemia de H1N1, a gente viveu algo parecido com isso, mas parecido não é o que a gente está vivendo hoje, né?
de 3 meses de quarentena, né, das escolas paradas e tendo que se adaptar à rotina, as crianças em casa e ensinar as crianças, né, e não ter os cultos presenciais, quanta coisa mudou, não dá nem para listar tudo que mudou nesse tempo todo, né? Então a gente está vivendo uma situação completamente nova e a gente não sabe como lidar com ela, né? Esse é o principal motivo pelo qual a gente se sente ansioso frente à pandemia, frente a esse momento que a gente tem vivido, né? Então foge completamente do nosso controle. Um outro motivo, a gente está lutando e a gente está enfrentando o que a gente chama de inimigo invisível. Vocês devem ter escutado esse termo para se referir, né, ao coronavírus. De fato, é um inimigo invisível, né? A gente não tem, por mais que a gente tome as medidas todas de proteção, que a gente siga o que tem sido orientado pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ainda assim, a gente não consegue ter certeza absoluta que a gente está 100% protegido, né? Então, um exemplo, eu e o Davi, a gente está desde o início da quarentena, a gente só está fazendo pedidos de compras, né, de mercado e tudo pelo aplicativo. Mas ainda assim, mesmo a gente não se expondo ao mercado, ainda assim existe um risco, né? A gente mora num prédio, então tem que descer, pegar o elevador, né? Tem que chegar ali na portaria, tem que encontrar com o entregador. Todo esse processo já é um processo que me expõe ao risco, né? Então, é um inimigo invisível, que a gente não sabe onde ele está, e a gente não sabe muito bem de que forma que ele vai reagir no nosso corpo, porque ainda tem isso, né? Tem gente que tem um quadro super grave, tem gente que tem um quadro assintomático. Então, pera, como que isso vai reagir para mim, né? Enfim, são muitas questões envolvidas em todo esse processo, né? Ainda mais quem tem filho, né? Pensando nesse grupo específico, que eu sei que é um grupo formado por pais e futuros também, né? Então, entendendo toda essa questão, tem essa preocupação, né? Os pais, até conversando com a minha mãe outro dia, ela comentando, maior preocupação que ela tem, mesmo a gente morando longe e tudo mais, e a gente já sendo casado, eu e meu irmão, né, adulto e tal, mesmo assim ela fala, minha preocupação todo dia é que se vocês vão pegar o vírus, né? Se vocês vão ficar doentes, eu me preocupo muito mais com vocês do que comigo. Então, se para mim e para o Davi, que ainda não temos filhos, já é difícil essa preocupação, imagina para quem tem filho, a preocupação é em dobro, né? Então, um inimigo invisível extremamente difícil de se medir e de controlar. Um outro ponto aqui que também traz ansiedade. Poxa, eu tô há 3 meses de quarentena. Eu tô fazendo as coisas certinho, eu tô me protegendo, eu tô tomando todos os cuidados, eu tô aqui, né, faz tanto tempo. E nada, eu não vejo nenhum tipo de consequência positiva para o que eu tô fazendo, né? Então, tudo que a gente faz hoje é para buscar uma consequência a longo prazo. E a consequência a longo prazo ela é muito mais difícil de controlar o nosso comportamento do que a consequência a curto prazo, né? Então, se a gente fizesse alguma coisa e visse logo em seguida o resultado positivo da quarentena, por exemplo, né? O resultado positivo do isolamento social, a gente se sentiria mais motivado a manter esse processo de isolamento social e de quarentena, por exemplo. Então, o fato de não ter uma consequência positiva imediata, da gente precisar esperar para ver o que vai dar e não saber quando vai terminar, também é algo que afeta muito o nosso equilíbrio e deixa a gente muito ansioso, né? E, por fim, né, pensando em outra questão que pode trazer também ansiedade para a gente a diminuição que a gente teve de exposição a atividades prazerosas, né? Então, nossa rotina mudou drasticamente. A gente deixou de encontrar tantas pessoas que a gente costumava encontrar e que era tão gostoso encontrar. Fazer tantas coisas que a gente costumava fazer que era tão gostoso fazer. E atualmente a gente tem um número de atividades prazerosas muito restrito. A gente precisou se adaptar em relação a essas atividades, né?
E quando a gente diminui essa incidência de atividade prazerosa na nossa vida, isso também prejudica a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental, né? Não é à toa que às vezes a gente pode recorrer a um chocolate, né? É comum isso acontecer, ou a recorrer a algum tipo de comportamento que de repente não seja o comportamento mais saudável, mas é porque a gente está meio desesperado por buscar essa satisfação, esse bem-estar. Porque a gente perdeu, né, a grande parte das atividades que eram prazerosas para a gente. Então, esse é outro motivo que também afeta a nossa vida nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, né? Pensando nisso, o que a gente pode fazer? Agora é a parte mais, né, positiva, que a gente só falou de coisa ruim até agora, né? Mas pensando um pouco, o que a gente pode fazer para enfrentar? E é esse momento que eu vou dividir em duas partes, né? Então eu vou falar um pouquinho o que a psicologia e neurociência traz de contribuição para o enfrentamento da ansiedade, e depois a gente também vai buscar uma instrução do Senhor em relação a isso, né? Então, pensando um pouquinho nessa questão da psicologia, né? Como que a gente pode enfrentar? Então, o primeiro ponto é, toda a resposta de estresse, toda a resposta de ansiedade tem muita relação com a interpretação que eu faço daquele evento ansioso, né? Então, não sei se você já parou para perceber o quanto a forma como você avalia, como você enxerga os eventos, né, ao seu redor, os eventos da sua vida, afetam como esses eventos, né, te afetam, como esses eventos se manifestam para você, né? Então, o primeiro ponto é, como que a gente tem avaliado esse momento que a gente tem vivido? A gente tem usado uma lente de contato para avaliar esse momento, uma lente que superestima o que a gente tem vivido ou que subestima? Nenhuma dessas lentes são lentes positivas para a gente usar, né? Então, qual que é a melhor estratégia para a gente fazer uma avaliação baseada na realidade, né? Ou seja, baseado naquilo que a gente está enfrentando de fato. Melhor coisa que a gente tem para fazer é buscar informação. Então, mas você tinha falado que buscar muita informação não é bom. Realmente, consumir só conteúdo sobre coronavírus, né? Só conteúdo sobre pandemia, realmente não vai te ajudar a pensar em estratégias de enfrentamento, né? Então, como que a gente pode enfrentar essa ansiedade, enfrentar essa preocupação, né? Não só a reação fisiológica, mas também, né, essa angústia que a gente tem vivido nesse momento. Então, eu estava falando do primeiro ponto, que é alinhar a expectativa que a gente fala, né? Então, alinhar a nossa expectativa em relação ao que a gente tem vivido com a realidade. O primeiro ponto é se informar, isso é muito importante. Sempre em fontes bem confiáveis também, né? É outro fator que é importante também. Então, buscar as informações. Eu e o Davi, a gente tem um momento do dia que a gente fala que é o momento Covid, né? Que é a hora que a gente vai olhar, né, notícias para saber como que as coisas estão indo, e aí depois a gente não vê mais, né? Justamente para não ficar nesse bombardeio de informação, que às vezes é só mais do mesmo, né? E que vai deixar a gente meio atordoado com o tema, ao invés de trazer mesmo algum tipo de informação positiva, assim, né? Verdadeira, vamos dizer assim. Então, buscar informação em fontes confiáveis e olhar para a história também, né? O que a gente vê em relação a outras epidemias que já aconteceram, né? A gente vê que tem um fim. Então, isso é importante também, a gente se basear naquilo que tem dado certo, que já deu certo, né? E alinhar a nossa expectativa diante da realidade. Então, vamos vislumbrar um futuro, assim, né? Que seja compatível com a realidade. Não subestimar o que a gente está vivendo, porque isso não vai ajudar, né? E nem superestimar também o que a gente tem vivido. Olhar sempre de um ponto de vista realista. E também positivo, né? Eu lembro que eu fiz uma live no comecinho da quarentena, acho que 2 semanas de quarentena, e para falar justamente sobre esse tema. E engraçado como a dinâmica da live foi diferente, porque naquela época era o início, né?
Então, assim, 2 semanas de quarentena, o pessoal tava assim, ah, não, tô feliz, eu tô bem. Porque ficar em casa nesse tá sendo bom, eu tô arrumando um monte de coisa em casa que eu precisava arrumar, eu tô organizando os armários, eu tô ficando mais tempo com o meu marido, que a gente não tinha essa oportunidade, eu tô podendo fazer coisas diferentes com os meus filhos, não, tá sendo legal, tá tudo bem. Quarentena tá difícil, mas tá tudo bem, né? Agora, olhando um pouco para, né, nesse momento que a gente está vivendo, 3 meses depois, não tá tão prazeroso, né? Assim como no início, né? Então, assim, a questão do olhar positivo para o que a gente está vivendo teve variações nesse período, né? No início podia ser mais fácil, aí quando vai passando o tempo a gente não vai vendo solução, vai ficando mais difícil, né? Enfim, então o importante é tentar ainda resgatar esse olhar positivo, porque realmente, se a gente for parar para perceber, tem muitas coisas que são, na verdade, eu considero até um privilégio da gente poder, eu e o Davi, por exemplo, da gente poder trabalhar em casa e não precisar sair para trabalhar e poder ter adaptado todo esse contexto. Antes, né, da quarentena, a gente ficava 3 dias da semana longe, porque eu trabalho metade da semana em São Paulo. Então, 3 dias seguidos sem se ver, e agora a gente está podendo compartilhar, né, da nossa rotina juntos, porque a gente está trabalhando em casa. Então, isso é um privilégio. Olhar para isso também foi uma coisa que ajudou a gente a enfrentar esse momento, né? Ver a parte positiva. E aí, aproveitar desse tempo em casa para diversificar as suas estratégias, as suas atividades. Então, tentar fazer o máximo possível, incluir na sua rotina o máximo possível atividades prazerosas, né? Então, lembra que eu falei que um ponto que deixa a gente mais angustiado é essa restrição que a gente tem de atividades fora de casa, né, e na nossa rotina normal, que eram prazerosas e mantinham o nosso bem-estar. Então, tentar outras alternativas dessas atividades, né? Então, né, com filhos, você pode jogar em família, né? Os jogos funcionam muito bem, pelo menos eu adoro jogos, então essa é uma estratégia legal. Se você quiser jogar ainda com pessoas que você não tem visto e convivido, tem aplicativos de jogos para você fazer esse tipo de interação, né? Se for da sua vontade. Assistir filmes, aproveitar para atualizar essa parte também, porque eu sei que com filhos os filmes e as séries ficam estagnados, né? Que o canal passa a ser, o Mundo Bita passa a ser o programa da vez, eu sei disso. Eu tenho sobrinhas e um sobrinho, então eu sei como funciona. Mas tentar, né, incluir coisas prazerosas também para vocês, né? Tá aí, mãe. E não só para a família como um todo, mas para você em especial também. O máximo que você puder incluir dessas atividades. Um ponto interessante também é a questão da sensação de solidão, né? Isso é uma coisa também que é muito comum, né? Que vem sendo muito relatado aí pelas pessoas. O isolamento social, ele não é necessariamente solidão, né? Não precisa ser solidão, porque a gente tem a vantagem de várias tecnologias aí a nosso favor também para nos ajudar a estar em contato. Isso que vocês estão fazendo de manter as reuniões, né, biologia, assim, virtualmente, isso é muito bom. É muito bom para o crescimento juntos, para continuar a comunhão com os irmãos e o crescimento espiritual juntos, isso é muito importante, mas não só isso, como também para o bem-estar. Então, tem vários estudos, isso é muito interessante, tem vários estudos que mostram que estar junto com as pessoas, né? Então, compartilhar momentos prazerosos com as pessoas, dá uma sensação de bem-estar como se a gente comesse algo gostoso, né? Então é o mesmo circuito ali no cérebro ativado quando a gente come uma coisa muito prazerosa. Então estar junto é muito bom e faz muita falta, né? Eu tô sentindo muita falta de ir para a igreja, de abraçar as pessoas, muita falta, né? De ver minha família, conviver. Então o máximo que a gente puder estar em contato, mesmo que virtualmente, é muito importante para compartilhar também as dificuldades do que a gente tem vivido nesse tempo, né? Também ajuda muito.
E o último ponto aqui, antes da gente ler uma mensagem e conversar um pouquinho sobre o que o Senhor tem pra gente, o último ponto, que é o ponto mais difícil da gente incluir na nossa rotina, mas é igualmente importante, são os exercícios físicos, né? Então, é uma questão bem importante também, né? Vários estudos também mostram o quanto que o exercício físico libera, né, os hormônios que regulam a nossa sensação de bem-estar. Então, ficar totalmente parado em relação ao exercício físico não é bom, né? No caso do Davi, que eu continuei fazendo e o Davi não se anima a fazer comigo, mas é muito importante, porque ajuda bastante a gente ter essa sensação de bem-estar, a motivação, né? Então, inclua se possível, porque tem várias oportunidades, né? Oportunidades não, várias possibilidades de exercício físico, né? Que não dependem exclusivamente de ir para uma academia, mas no YouTube você encontra vários professores legais dando aulas curtas, né? Ou dança, para quem gosta de dançar, ou caminhar, né? Para quem gosta de caminhar. Então tenta incluir isso na sua rotina também, que vai ser bom também para o seu bem-estar. E eu esqueci de falar de um ponto que eu acho importante, então eu vou incluir aqui. Faça planos todos os dias, né? Esquematize a sua rotina todos os dias. Um ponto que pode deixar a gente mais ansioso nesse momento que a gente tem vivido é ter uma alteração muito grande do nosso padrão, muito grande da nossa rotina, né? Eu e o Davi, a gente teve uma alteração muito grande. Então, pensando assim, uma coisa que ajuda muito faz uma lista todos os dias, aí se você, né, com filhos, faça uma lista junto com o seu filho até, né, incluindo quais são as atividades do dia, né? Tente esquematizar essa rotina e tente cumprir essa rotina, porque essa sensação de controle a gente não tem na pandemia, né? A gente perdeu essa sensação na pandemia. Então, não é bom a gente ter uma sensação muito exacerbada de controle das coisas, mas um pouquinho é importante, faz parte do que traz também uma sensação de bem-estar para a gente, tem que controlar alguma coisinha da nossa rotina. Então, esquematiza uma lista de atividades que você tem para fazer, tenta cumprir essa lista, vai trazer um senso de produtividade para você também, que vai ser importante para o bem-estar. Essas são as dicas aí que a gente tem. O mais interessante disso tudo é que tem muitas pessoas fazendo estudos, né, para ajudar a gente a entender aquilo que pode realmente trazer mais alívio. Mas pensando na nossa realidade, né, enquanto cristãos, eu acredito, e isso é uma coisa que Deus tem falado comigo, que eu tenho compartilhado com o Davi também, é que a gente é privilegiado, né, por ter o Senhor na nossa vida. Eu fico imaginando as pessoas que não têm o Senhor, né? Que não têm esperança no Senhor. Como essas pessoas estão lidando com tudo isso? Porque elas estão vivendo o mesmo que a gente, né? Essa situação de falta de controle que faz parte da nossa natureza humana. A ansiedade, a falta, precisar do controle, né? Tudo isso faz parte da nossa natureza humana. Mas a gente tem a esperança no Senhor e a certeza de que a gente não tem um controle realmente de nada, mas que o Senhor tem controle de tudo, né? Então, quem não tem essa fé, essa esperança, como tem sido para essas pessoas, né? Então, pensando um pouquinho nesse privilégio, que eu queria compartilhar com vocês um texto, eu vou pedir então para vocês abrirem a Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 4. A gente vai ler do versículo 7 até o versículo 19. Eu fiquei pensando muito, porque nas lives anteriores que eu falei sobre esse assunto, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 19. Eu vou colocar aqui no bate-papo, porque aí eu acho que fica um pouco mais fácil. Eu fiquei pensando nas lives anteriores sobre esse assunto, que eu participei, eram lives assim, fora do contexto cristão, então eu falei dessa questão mais do tratamento, do enfrentamento da ansiedade, né? E para essa vez eu fiquei pensando muito e pedindo muita orientação de Deus para o que Ele queria que eu
né, trouxesse aqui e compartilhasse com vocês. Vai ser curto, né, só para a gente fazer esse fechamento mesmo. E realmente, assim, o que Deus falou comigo durante essas semanas, não veio nenhum texto, assim, específico do que a gente costuma atribuir a mensagens de ansiedade, né? Tem mais relação com a forma como a gente pode entender e encarar o que a gente tem vivido, essa pandemia que a gente tem vivido. Então, eu vou ler o texto com vocês e daí a gente conversa mais um pouquinho. Então, 1 Pedro 4, de 7 a 19. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Eu fiquei pensando muito nesses últimos dias, né, e um pouco sobre o nosso papel nesse período que a gente tem vivido, né. A gente sabe que o fim está próximo, isso né, a vinda de Cristo é uma promessa dele, então a gente vive nessa esperança e nessa expectativa de que está próximo, né, dessa emergência, porque a gente não sabe quando vai chegar, então a gente já vive na expectativa de que está próximo. Então, eu não quis trazer o texto porque a gente está vivendo uma pandemia, tá, né, gafanhotos e está tudo acontecendo, então o fim está próximo, né? Não é muito nesse sentido. É claro que sim, a gente precisa, né, viver na expectativa de que o fim está próximo, mas o que eu pensei muito esses dias sobre o que é, né? Por que a gente está vivendo? Por que será que a gente está vivendo uma pandemia? E eu fiquei pensando que, na verdade, o que a gente está vivendo não diz sobre mim e também não diz sobre você, né? A gente não está vivendo um período difícil, não é difícil porque, nossa, eu fiz tantos planos para 2020 e não consigo cumprir. Porque, nossa, pode ser que eu seja infectado, ou pode ser que eu perca alguém muito querido. Não é só sobre isso, não é só isso que a pandemia significa, né? Quando a gente pensa na pandemia e pensa no que a gente está vivendo, a gente chega nessa conclusão de que estamos vivendo algo completamente fora da nossa expectativa para esse ano. Mas a pandemia estava completamente dentro da expectativa do Senhor para esse ano, né? A gente tem uma visão extremamente limitada dos fatos, né? Extremamente limitada daquilo que acontece na nossa vida em torno da gente. Mas o Senhor não tem, ele tem a visão do todo, né? Então, ele já sabia desde sempre o que a gente passaria nesse momento que a gente está passando.
E o propósito que ele tem com isso, eu fiquei pensando que é um propósito muito além, né, de mim e de você. O propósito que ele tem com isso é o propósito dele ser conhecido. É o propósito dele receber honra, glória e louvor. E como a gente tem contribuído para a obra do Senhor nesse sentido, nesse momento? Eu vou compartilhar aqui uma situação que aconteceu comigo recentemente, que me fez, na verdade, pensar nessa mensagem. Foi na semana passada. Meus pais, eles são cristãos, né? Eles me introduziram à igreja desde sempre, desde criança, mas eles se desviaram depois de uns anos, né? Ainda quando eu era criança. E a gente deixou de frequentar a igreja, eu fiquei 10 anos fora da igreja, e meus pais até hoje estão fora da igreja, né? Eu voltei por muita insistência dos meus avós, né? Muita oração, joelho no chão dos meus avós, e eu voltei depois de 10 anos longe. E os meus pais não, né? Meus pais permanecem sem frequentar a igreja. Quando eu me converti de fato, que foi depois desses 10 anos longe, eu fiquei, né? A gente fica aquela coisa, eu só falava de Jesus na minha casa, né? Queria muito que os meus pais voltassem a frequentar, né? Que era a mesma igreja que eu sempre frequentei desde criança. E foi uma coisa assim, por muito tempo foi recorrente ali na minha casa. Até que parou de ser. Até que eu parei de falar, né? Até que eu desisti de falar de Jesus para os meus pais ou de convidá-los para ir na igreja, de realmente insistir na vida deles, né? Nesse sentido. Aí, semana passada, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente estava numa mesa, assim, com toda a família, e o meu pai estava lendo um texto da Bíblia. E eu não escuto meu pai, não vejo meu pai lendo a Bíblia ou orando já há muitos anos, né? E no sonho, meu pai estava lendo um texto de Hebreus. E eu não lembro a referência do texto, eu não lembro nem o capítulo e nem o versículo. Eu só lembro dele lendo e no final falando Hebreus. E eu acordei e eu fiquei, meu Deus, mas que texto é esse? Mas, ai meu Deus, o que isso significa? E eu comecei a orar pedindo por resposta, assim, para que Deus me mostrasse o que era aquilo, se era um sinal, se eu tinha que saber qual que era a referência do texto, se meu pai tinha que ler aquele texto específico. Eu fiquei num processo. E aí eu entendi por que eu sonhei com isso, né? Eu sonhei com isso porque eu preciso me lembrar do meu pai. Eu precisava me lembrar do meu pai, eu precisava me lembrar o quanto em um momento da minha vida já foi importante eu orar por ele, já foi importante eu batalhar por ele. Então, pensando nisso, e assim, meu pai, nos últimos tempos, com a pandemia, ele tem ficado muito aberto, muito mais aberto do que em outros momentos da vida dele. Então, quando a gente olha para esse texto, né, e quando a gente pensa no que a gente tem vivido, não só o meu pai, mas quantas pessoas não devem estar com o coração quebrantado nesse momento? Porque se é difícil para a gente, se a gente já fica tentando buscar respostas, né, para o que a gente tem vivido, imagina quem não tem o Senhor como Senhor da vida. Imagina quem não tem essa esperança. Então, às vezes, a forma como a gente tem de interpretar a pandemia, né, ao invés de a gente interpretar como algo completamente fora do nosso controle, a gente pode interpretar como uma oportunidade que o Senhor está dando para a gente falar dele para as pessoas, para a gente dar bom testemunho, né? Um testemunho que começa desde a gente respeitando a pandemia, no sentido de entender que ela existe, né? É um testemunho muito bom, como a nossa igreja já tem feito, mas além disso, realmente falar do Senhor para as pessoas, né? Além de falar, olha, vamos enfrentar assim, ó, vamos fazer listinha. Isso é importante, isso ajuda, eu sei que ajuda. Mas a gente precisa trazer
esperança para as pessoas, né? E esse é um momento propício para isso. Porque o motivo da gente estar vivendo o que a gente está vivendo é o motivo que Deus faz todas as coisas. É para a honra e para a glória dele. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que ainda que numa pandemia, ainda que num momento como que a gente está vivendo, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E ele tem um propósito muito maior do que propósitos pequenos, né? Que a gente acaba se apegando a coisas pequenas, ali, rotineiras do dia a dia. O propósito dele é um propósito de salvação, né? E a gente precisa se colocar, nesse momento, talvez seja o momento da gente reacender essa necessidade da gente se colocar à disposição dele, né? Para falar dele para as pessoas, para ir atrás de fazer isso, né? Para dar bons testemunhos para as pessoas. Então, aqui, várias partes desse texto me trazem essa questão, né? Me levanta essa questão. Então, quando a gente... Primeiro, assim, o motivo da gente... O fato da gente interpretar o que a gente tem vivido, tudo bem que aqui, quando ele fala, né? Pedro fala de sofrimento, ele está falando de sofrimento de perseguição, né? De perseguição que os cristãos, depois da ressurreição de Jesus, sofreriam e sofriam naquele tempo, né? E ainda sofrem. Mas a gente pode também entender que o que a gente tem vivido está sendo difícil, está sendo angustiante, mas não é nem um pouco perto do sofrimento de Cristo, né? Sofrimento que ele já sofreu e do preço que ele pagou por nós, né? Então, quando às vezes a gente se apega demais nessa parte difícil que a gente tem vivido aqui, né? Nessa fase ruim que a gente tem vivido, e a gente deixa de vislumbrar o que realmente importa, né? O que realmente importa é a gente vislumbrar o que o Senhor Jesus já fez por nós, né? Que nos permite, que nos reserva um lugar na eternidade. Então aqui fala, né? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Depois fala que não sofra, porém, nenhum de vós. Então ele está falando, né? Ele está falando para os cristãos, né? Não sofra nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então, o sofrimento, né, aqui, não pode estar atribuído a um mau testemunho, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter também com o testemunho que a gente tem dado nesse momento. Então, aproveitar o que a gente tem vivido para glorificar o nome do Senhor, para mostrar o que o Senhor faz todos os dias, a misericórdia dele que se renova todas as manhãs, né? A oportunidade que a gente tem a cada dia de buscar o Senhor livremente, né? De orar, de buscar o Senhor em oração. Então, o fim de todas as coisas está próximo. Seja, portanto, criteriosos e sóbrios na bem das vossas orações, né? Esse é o momento em que os verdadeiros adoradores se levantarão, né? Para adorar o Senhor em espírito e em verdade, na oração, no bom testemunho, né? Na percepção que a gente tem do nosso principal objetivo nessa vida, que é contribuir para a obra do Senhor, principal objetivo que é dar honra e glória ao Senhor, participar do plano dele nesse sentido, plano de salvação. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a pandemia que a gente acaba olhando para a gente, né? A gente acaba focando nos nossos, naquilo que pode alcançar até a gente, né? Quando, na verdade, a gente poderia e deve aproveitar esse momento para nos colocar à disposição do Senhor, para que a gente possa ser usado e usada por Ele para fazer parte da sua obra, né? Do seu plano, porque Ele tem um plano para o que a gente está vivendo, assim como Ele tem um plano para todos os dias, né? O plano dele não se perde nunca, a vontade dele não se perde nunca, ele não perde o controle das situações.
Então, simplesmente confiar, né? Colocar a nossa esperança nas mãos dele e fazer parte desse plano que ele tem de salvação, né? Nos colocar à disposição de falar de Cristo, de testemunhar do seu amor. Esse é o momento, né? Como todos os momentos, mas talvez nesse momento Deus esteja nos reacendendo, assim como naquele sonho eu tive certeza que foi um alerta do Senhor, para que eu possa me lembrar de novo do meu objetivo, que é falar dele, né? Não só para o meu pai, mas para todas as pessoas, e falar e testemunhar e dar bons exemplos também, né? Em nome dele. Então foi isso que o Senhor revelou para mim esses dias, através desse texto, através desse sonho, né? Que aconteceu. Eu nunca tinha sonhado algo assim com meu pai, né? Nesse sentido. Quis compartilhar isso com vocês. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa para contribuir? Alguma pergunta? Ô Camila, Oi. quando você anunciou o texto de Pedro, eu pensei até que você ia ler o 5:7. Mas excelente o que você leu, mas eu acho que você não poderia deixar de ler o 5:7 aí. Quer ler? Por favor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Sem dúvida. É isso aí, pastor. E algo nesse texto de 5 também, o 5:10, o finalzinho dele, é muito interessante, que diz que o Deus de toda graça, né, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, aí veja o que ele diz: depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, né? É isso aí, pastor.